Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos corrigir, eu vou gravar um vídeo com a correção e depois vou gravar outro vídeo dando continuidade, ok? Vamos lá. Nós temos a página 57, 58 e 59 para ser corrigido. Releia abaixo outro trecho da notícia. Aí vem lá o trecho bonitinho da nossa notícia. A palavra em destaque é uma forma do verbo haver. Nesse contexto, essa forma verbal tem o mesmo sentido de existir. Em que pessoa e número está a forma verbal em destaque no trecho? Está na terceira pessoa do singular. Como expliquei ontem, oração sem sujeito, terceira pessoa do singular. É possível atribuir a ação dessa forma verbal a alguém nesse contexto? Não, eu não consigo fazer relação, né? Como eu sempre brinco com vocês, perguntem ao verbo, o verbo responde, nesse momento ele não vai me responder, tá? Então eu não consigo fazer essa atribuição da forma verbal. Página 58. Leia a seguir a estrofe de um poema de Álvares Campos, heterônimo do escritor português Fernando Pessoa. Só gostaria de lembrar aqui que heterônimo é quando um escritor ele cria um personagem e esse personagem começa a assinar as obras desse autor, tá? Um idealista, de acordo com o dicionário Oasis da língua portuguesa, é uma pessoa sonhadora. No poema, o eu lírico, que é a pessoa que escreve, considera-se idealista. Por quê? Comente. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O eu lírico considera idealista? Não, ele não se considera, porque ele apresenta as atitudes contrárias às dos idealistas, ok? B. No final da estrofe, o eu lírico se contradiz. Explique essa contradição. Ele sempre diz que ele não se considera idealista, né? Ali logo no início do texto. Quando ele passa para 3 tipos de texto, tudo bonitinho, e lá no final ele diz, lá no último verso, né? Ele diz que quer tudo, até aquilo que não pode ser. Então, quando ele diz que ele quer tudo, ele está sendo contrário a tudo aquilo que ele disse anteriormente. Então, por isso, tá, ele se contradiz. Ainda tem a C. C. Preencha o quadro a seguir, separando as orações do poema em 2 grupos. Então, como eu posso dividir isso? Primeira, segunda e terceira estrofe, todas as 3 que começam com o verbo a, né? A sem dúvida, a sem dúvida, a sem dúvida, elas pertencem à oração sem sujeito. E todas as outras orações, né? 3 tipos, porque eu amo, porque eu desejo, porque eu quero tudo, ou até todas essas, elas são orações com sujeito. Quem é o sujeito? Eu. Né? Ele diz lá, eu quero. D. Que sentido apresentam os verbos impessoais empregados nas orações sem sujeito? Sentido de existir. O meu verbo ele tem sentido de existir. Qual é o tipo de sujeito das orações com sujeito? Sujeito simples, eu. E também tem aquele sujeito desinencial, né, em determinadas frases, como ele diz aqui, mas você consegue perceber pela desinência do verbo. Então, você consegue perceber a presença do verbo, a presença do meu sujeito através do verbo. Então, é aquele sujeito desinencial oculto, que também seria o eu. F. Como você viu, o eu lírico iniciou a estrofe com um tipo de sujeito e finalizou-se com outro tipo. Por que isso ocorreu? Para poder mostrar essa troca de oração com sujeito e oração sem sujeito.
né? Até para poder mostrar essa diferença de que antes ele não pensava assim, ele tinha uma ideia e depois ele voltou atrás, é como se estivesse acrescentar a sua ideia, né? Ele tentou mostrar que ele poderia sim, mesmo querendo e não admitindo, ele se contradiz, né? Ele marca a presença dele. 2. Veja a seguir uma tirinha da Turma da Mônica publicada na década de 1960. A. O que causou o humor nessa tirinha? Porque aqui mostra na nossa tirinha, lendo rapidinho, que o Cebolinha, ele duvida que uma pessoa, né, ele duvida que seja possível criar, né, fabricar, um ser humano fabricar a chuva. No entanto, no último quadrinho, ele meio que, ele diz lá, né, opa, chuva, e na verdade não é bem uma chuva. Então, vamos lá. B. Identifique e classifique os sujeitos das formas verbais em destaque nas falas do Cebolinha e apresentações a seguir. Estão tentando fabricar chuvas. Esse estão tentando é um sujeito. Vamos voltar lá no início. Lá no início, quando a gente estudou tipos de sujeito, ano passado nós estudamos tipos de sujeito. Então lá, vamos voltar. Estão tentando fabricar chuvas. Estão tentando, sujeito indeterminado. A gente não sabe quem é, como se fosse um fofoqueiro. Estão tentando, mas quem é? Estão tentando. Mas eu não acredito que consigam isso. O acredito, eu, sujeito simples, né? E consigam, sujeito indeterminado. Acho que o homem ainda não consegue fazer chover. O verbo acho, eu, sujeito desinencial, né? Porque é eu acho. E consegue. Quem consegue? O homem. Então, o homem, sujeito simples. Disseram que ia fazer chover nesta legião e até agora disseram. É aquele famoso fofoqueiro, indeterminado. Iam, sujeito indeterminado também. Como você identificou o sujeito indeterminado nas falas de Cebolinha? Pela terceira pessoa no plural, né? Quando eu falo que a gente tenta ali a desinência do verbo, a gente tenta adivinhar. Porém, a gente não consegue. Por quê? A gente sabe que teve a presença, mas a gente não sabe quem praticou, quem fez, né? Então, ali a gente fala que é indeterminado. Foram só essas páginas, 57, 58 e 59. Ok. Então, vamos lá. Eu quero que vocês abram o livro de vocês, já que está aberto, na página 80. E eu já estou voltando.